Vamos lá, começamos o capítulo com do Flamingo na capa e ele está tirando o curativo da cabeça de um flamingo filhote. O filhote chora horrores com Mingo fazendo isso com ele, enquanto o Ace Shichibukai está encostado em uma árvore. No cenário, podemos ver como destaque flamingo e árvores, assim podemos traçar os Goroaces para essa capa. Começamos com a palavra flamingo, e ela nos leva a dois capítulos. O capítulo 26, que é o capítulo que o Usopp avisa sua vila que piratas estão atacando, mas que ninguém acredita. E o outro capítulo é o 35, que foca na fuga de Kaia das mãos de Kuro. É interessante que Kaia está conectado com a árvore de Eva, e Doffy com Imu-sama. Isso quer dizer que o segredo dela deve escapar em breve, como o Usopp conseguiu fazer com Kaia. E a palavra árvore nos leva ao capítulo 9 com a apresentação de Bug e Nami. E os dois também estão ligados com Imu-sama. O que será que o Oda quer dizer com isso? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1083 de One Piece. Sim, pessoal, estamos de volta depois de bastante tempo sem capítulo. Estamos de volta aqui com o capítulo 1083 e a gente vai conversar sobre todas essas revelações. Que parada é essa de irmão do Shanks, irmão do Dragon? Que loucura que tá acontecendo na fandom de One Piece. A gente vai explicar sobre esses temas logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo, compartilhando os nossos vídeos. E você também pode se tornar membro aqui do canal ou deixar aí o seu valeu se você puder. Assim você acaba ajudando a gente a fomentar ainda mais os nossos vídeos e fazer o canal crescer cada vez mais. Voltamos então ao capítulo. Estamos no reino de Kamabaka e Sabo está dizendo que tudo que eles planejaram fazer em Marydose, eles conseguiram. Todos os 3 objetivos foram concluídos: declarar guerra ao governo mundial, destruir o símbolo dos dragões celestiais e resgatar Kuma e salvar o máximo de escravos. Sabo também diz que na infiltração eles conseguiram encontrar e destruir as reservas de comida na Terra Santa, só que no meio do percurso a marinha lhes encontrou. Dragon então informa para Sabo que, enquanto ele esteve em Marydose, eles provocaram revoluções em mais de 12 países, na qual suas influências cresceram demais. Dessas 12 revoltas, 8 foram bem-sucedidas, mas Ivan diz que das 8 que foram bem-sucedidas, Lulusia desapareceu do mapa. Então, fica difícil contar com eles. Dragon diz que as manchetes censuraram as revoltas, mas os outros 7 países declararam que não pagarão tributo celestial ou que vão cumprir ali com a exportação exploradora de recursos naturais. Ivan diz que os dados sobre os navios que alimentaram Marydose foram descobertos e eles estão atacando sem parar, mesmo que a Terra Santa seja uma fortaleza impenetrável. Ivan está empolgado sobre a ideia deles passarem fome pela primeira vez e do gosto para que eles possam conhecer a pobreza, se empolgando com esse resultado. Dragon diz que eles não foram capazes de cortar todos os suprimentos, mas eles estão apertando-os e fazendo começar a lutar a partir de agora. O pai do Luffy diz que o inimigo não passará por isso deitado eternamente em berço esplêndido e que a verdadeira batalha começará quando eles mobilizarem os Cavaleiros de Deus. Então, vemos ao fundo 9 silhuetas dos Cavaleiros Sagrados e um deles se parece com Shanks, enquanto o outro tem as características de Dragon. Um tem um chapéu que se parece com o de cowboy e as outras silhuetas não são tão distinguidas em suas características. E no background, uma coisa importante é vista. Nós podemos observar os redemoinhos das frutas em volta deles. Bom, eu nem preciso falar pra vocês que os fãs que a banda de One Piece foi a loucura com essas silhuetas e as referências ali a Shanks e também ao Dragon, né? O que poderia realmente ser uma puta referência desses 7, né? Na verdade, desses 9 cavaleiros e que da forma como eles podem fazer parte das 9 famílias que pertencem aos clãs santos, que são confrontadas ali por todas as eras ou por várias gerações pelas 7
7 famílias de, né? A gente tem ali essas famílias, esses confrontos e talvez essa treta ali desses clãs pode ter fomentado tudo que aconteceu no século perdido. Acho muito difícil essa silhueta ali ser algum tipo de irmão do Dragon, coisa do tipo, porque nunca vimos em One Piece um Lee se submeter ali ao Santos, né? Até mesmo o Garp, ele que é um marinheiro, não se tornou um almirante porque não queria ser tratado de uma forma direta pelos Santos, né? Pelos ali, os próprios Tenryubitos ou coisa do tipo, né? Então ele meio que tipo assim, não se submete totalmente a eles. Então acho muito difícil o Dragon ter um irmão, por mais que as silhuetas estão realmente condizentes ali com o Dragon e também com o Shanks. Mas, a gente sabe que o Oda, ele engana a gente pra caramba com silhueta, né? A gente tem o Kaido Capenga, nós temos o Tubarão ali, assassino que virou comedião, tem várias silhuetas, né? Tem ali também os Piratas Feras, que virou ali os Piratas Galinhas, virou uma loucura. Então o Oda gosta muito de enganar a gente com silhuetas, então eu nem crio tanto hype assim, mas a possibilidade tá aí, né? A possibilidade tá aí, a gente tá aqui pra discutir essas possibilidades. Agora, sobre os redemoinhos, aí sim, aí eu observei que tem alguma coisa, o Oda não colocou esses redemoinhos à toa, e esses redemoinhos são sinais das frutas de One Piece, né? São importantes, é visto ali nas sobrancelhas ali do Sanji, dos irmãos dele, então tem coisas genéticas aqui que podem conectar eles a algumas coisas que estão em aberto na trama de One Piece. E se vocês lembram, no começo do vídeo, eu tinha falado que Musama/Kaia pode estar conectada com a árvore de Eva. Nós temos aqui uma teoria no canal muito forte de que Eva é a árvore original que, através dos desejos humanos, forneceu ali, acabou fornecendo as Akuma no Mis, e que pode ser uma referência completa através dos Cavaleiros Sagrados, né, os Cavaleiros de Deus, estarem conectados para proteger essa árvore. Interessante pensar nessa possibilidade que agora o Oda vai levantar nessa reta final, de que nesse momento Imu-sama possui sua própria força para guardar o One Piece, guardar ali esse segredo que está escondido há mais, não 800 anos, mas pelo menos aí uns 25, né, já que ficou oculto com o Roger, mas que ainda está 800 anos escondido do público em geral. Ivan então alerta Sabo que ele será o alvo número 1 e pergunta se deve chamar o garoto agora de Flaming Power Boy. Sabo informa que não gosta desse apelido e que isso foi colocado contra o gosto dele. Dragon corta a conversa e diz que a verdade sobre o que aconteceu em Merijose tanto faz. A questão é que isso já tornou o rapaz um herói aos olhos dos revolucionários. Dragon então compartilha mais da bebida entre eles e diz que as autoridades dentro do governo mundial são odiadas por toda parte porque se comportam como monstros sub-humanos. Dragon informa que entre os governantes do mundo existe todo tipo de praga, mas também vários governantes justos e inteligentes. O pai do Luffy informa que o Rei Cobra se encaixa exatamente nessa segunda categoria e que todos consideravam ele como um soberano excelente e que infelizmente as mentiras se espalham mais rapidamente nesse mundo. Sabo então diz que, por mais que isso pareça ser frio, pode conviver com isso, desde que as consequências de Reverie se tornem o combustível para a rebelião. Ivan diz que Sabo sabe lidar bem com as palavras, mas que o jovem precisa falar logo o que aconteceu no Reverie e vemos uma foto do revolucionário ao lado do Cobra como assassino do rei. Ivan continua dizendo que já derramou lágrimas demais pensando nesse assunto, tentando encontrar ali uma situação, tentando encontrar uma resposta para o que aconteceu, mas que no final de tudo eles ficarão sempre ao lado de Sabo. Então, o jovem olha para o jornal e fica incrédulo com o que está vendo, como se aquela visão, aquela foto não fosse real, mas sim que alguém havia se passado por ele. Duas coisas legais aconteceram nessa parte, né? A primeira é que no jornal a gente vê o corpo ali do Rei Cobra e se temos corpo em One Piece, será que temos morte? É muito engraçado o One Piece, né, cara? Porque até tendo o corpo, vendo sangue no chão, vendo o rei morto ali, a gente fica pensando, será que tá morto mesmo?
O Oda, ele realmente conseguiu criar ali um buraco, né? Conseguiu criar ali um caos na nossa cabeça e a gente fica pensando realmente se o personagem pode estar morto ou não. Essa é uma ideia realmente interessante pra gente questionar e ver ali sobre esses pontos. E o Oda conseguiu criar realmente uma mansão na nossa cabeça sempre se algum personagem morre ou não. E o ponto 2 é que será que esse Sabo falso pode ser Imu-sama? Né, a gente teria também uma explicação de como o Sabo descobriu sobre a pessoa sentada no trono vazio e como Imu-sama pôde passar durante todo esse tempo, pôde estar ali durante todo esse tempo presente ali em Meruoce sem que ninguém soubesse que realmente existe alguém comandando todas as ações do mundo, né? Ela interagindo, né, visitando os lugares e fazendo o que quer, se transformando em outras pessoas, não sei que tipo de fruta ou coisa do tipo que ela poderia ter, mostraria realmente esse potencial da personagem de poder estar em qualquer lugar sem que as pessoas soubessem que ela era ou que ele é o grande rei ou a grande rainha do mundo de One Piece. Voltamos mais de um mês no tempo, não muito tempo depois do começo de Reverie, com os revolucionários botando o terror em Meruoce. Os armazéns de comida e várias casas estão pegando fogo e os nobres apenas correm de medo dos ataques. Os nobres dizem que é inadmissível plebeus terem entrado tão facilmente no local e que não irão querer as cabeças deles mais como prêmio, mas que podem descartá-las no lixo e que precisam chamar os guarda-costas para expulsá-los o mais rápido possível. Um pirata que está sendo colocado como escravo por um nobre está apanhando para que ande mais rápido, mas não consegue. Então, o desgraçado decide atirar na cabeça do seu escravo, mas, por sorte, Karasu chega bem a tempo atacando o nobre e tirando a arma da sua mão. Karasu pede para que o pirata fuja para o leste da cidade, enquanto os guarda-costas se aproximam atirando no revolucionário. Então, Karasu some e aparece em cima do telhado, quase confirmando uma grande dúvida da fandom. A fruta do personagem é uma Logia. E no meio da fumaça, Karasu vem e ataca os seguranças, revelando ser portador da fruta Tsutsuchi no Mi, a fruta da fuligem. E do céu, libertando mais escravos, Lindbergh surge usando suas armas, e o personagem não tem nenhuma fruta. Lindbergh recua enquanto Karasu avança e dá de cara com Fujitora lhe atacando com vários corvos. Vamos para outro local e vemos a luta de Morley com Aramaki, com o revolucionário lhe atacando com o tridente e furando a palma da sua mão. O almirante está em sua forma de árvore lutando contra o revolucionário e os nobres são acertados pelo ataque dos dois, enquanto Aramaki é ameaçado por eles, dizendo que se algum dos nobres se ferir, a cabeça do Touro Verde vai rolar. O almirante pensa que lutar ali é algo impossível, e vemos também Fujitora que tenta invocar o meteoro e os nobres dizem que é uma ideia idiota, pois vai destruir a cidade. Vemos então alguns membros da CP9 que estiveram em Enies Lobby e eles narram que a força dos almirantes seria suficiente para lidar com os revolucionários, mas eles estão contidos devido à Cidade Santa. Isso abre brecha para que os revolucionários ganhem ainda mais vantagem. Vemos então o Sabo sendo chamado por Karasu perguntando se encontrou as chaves para o Kuma, e o personagem diz que está dentro do castelo de Pangeia. Os Terubitos ainda estão negociando as ações porque ainda não desistiram de Shirahoshi como uma escrava e que precisam seguir em frente com o plano para resgatar o Kuma. Vemos então Bonnie no meio daquele caos tentando resgatar seu pai. E então vemos Vivi que está ao lado de Rob Lucci. Vivi diz que solicita a proteção de Garp e que não confia nos serviços de Lucci. O CP diz que lhe protegerá e Vivi afronta Lucci dizendo que se ele vai proteger ela da mesma forma como fez com o Shirahoshi. E cá entre nós, se o Lucci tivesse tomado tapa, teria doído menos. É assim, cala a boca do CP0 definitivamente. Então, Vivi pensa que se eles estão naquele local, aquele ridículo do Charles vai encher o saco da Shirahoshi de novo. Vamos para o local onde o Rei Cobra está adentrando ao castelo de Pangeia para conversar com os Goroseis. Os cavaleiros dizem que apenas o Rei Cobra pode entrar para conversar com os Goroseis. Então, o rei pede para Kipil e também o Chaka irem atrás da Vivi. Cobra sabe muito bem a filha que tem e se ninguém ficar de olho nela, com certeza ela se meterá em uma enrascada.
Bom, pra mim o caminho está formado, né? O caminho está definitivamente formado porque o Rei Cobra está dentro do castelo de Pangeia, o Sabo também está, e a Vivi junto com o Lute também entrarão dentro do castelo para salvar a Shira Hoshi, né? O Charles e o desgraçado ali do pai estão entrando ali, que na verdade já estão dentro do castelo de Pangeia, e aí a Vivi juntamente com o Lute vão entrar no local. E cara, se isso for realmente o desenrolar, vai ser interessante saber como que o Sabo soube que o trono vazio não está tão vazio assim e que provavelmente o Lute também soube, né? É por isso que enfiaram lá o Lute para uma missão em Egghead e querem apagar a ilha com o Lute lá dentro, né? Olha só que interessante. O Lute, ele sabe do segredo e basicamente isso faz com que o personagem se torne alvo do governo mundial também, né? Já que a ilha de Egghead vai ser destruída, o Lute está lá dentro, ele vai ser apagado também e essa descoberta sobre Musamá pode desaparecer juntamente com o personagem. E, é claro, nessa relação do Lute com a Vivi não é à toa, né? A Vivi ainda é uma Mugiwara, né? Isso pode ter mexido com a cabeça ali do Cipi. E olha só, sempre que uma princesa aparece, nós podemos observar ali alguém da raça especial junto com ela. Tem uma teoria muito forte na fandom sobre a raça especial ao lado das princesas. Cobra e Vivi, Kuma e Bonnie, Kairos e Rebeca e agora Lute e Vivi, né? Tem essas conexões, o Oda já deixou isso claro, então pra mim já tá ficando realmente algo muito evidenciado sobre essa raça especial e sobre as princesas em One Piece, né? A gente ainda vai fazer uma teoria, um vídeo bem mais explicativo sobre isso, mas o Oda tá deixando cada vez mais claro que tem uma referência completa sobre esses personagens. Sobe a mensagem do editor questionando sobre qual é o objetivo dessa reunião e assim o capítulo termina nos informando que temos continuação na semana que vem.